E hoje tem Flamengo. O Mengão entra em campo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou jardinizado. A nação está jardinizada. Este Flamengo do Leonardo Jardim vai ser um Flamengo bem diferente daquele que o Corinthians venceu lá no dia 2 de fevereiro. Vai ser mais um grande teste. Léo Pereira e Pulgar também são desfalques para o Flamengo. Ou seja, o Leonardo Jardim terá que fazer pelo menos 2 mudanças na equipe titular que entrou em campo contra o Remo. O jogo contra o Corinthians, o Flamengo está tentando chegar ali mais à frente para ser líder daqui a algumas rodadas. O Flamengo é super favorito para ganhar o jogo domingo da Neoquímica Arena. Eu lembro que você falou isso na Supercopa. Pau a pau. O Flamengo é muito mais time. E aí, mesmo com o Depay, sem Depay, com o pai, com o avô, com o tio, o Corinthians poderá perder o jogo e deve perder. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que entra em campo hoje. Partida contra o Corinthians às 8h30 da noite. O Flamengo já está em São Paulo para pegar o Corinthians e tem mudanças na escalação. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a repercussão desta partida. Por isso, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes. Quero ver a força da torcida do Mengão hoje, já logo na manhã desse domingo. Você que tá aí tomando seu café da manhã, talvez você vai ir trabalhar hoje, coloca nos comentários aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal e o seu palpite pra partida de hoje, hein? Fica até o final do vídeo que eu vou deixar minha análise e meu palpite, porque hoje o Flamengo entra em campo e precisa da vitória para subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Contra o Corinthians, o Flamengo está tentando chegar ali mais à frente para ser líder daqui a algumas rodadas. Engrenou, Samuel Lino jogando muito, saindo aplaudido, o que é isso? E um time que não toma mais gol, Brás. O que aconteceu com esse time? Não tem na baliza zero? As coisas mudam rápido no futebol, né? Samuel Lino chegou, contratação caríssima, tal, fez 2 jogos muito bons, foi convocado para a seleção brasileira. Aí depois virou uma draga danada, a torcida criticando, vaiando, cornetando. Aí agora consegue aí dar a volta por cima e sair aplaudido de campo. Muito legal essas histórias que o futebol traz. E aí, Gabriel, o Leonardo Jardim explica ali, né, um pouco da mudança que ele mesmo está tentando fazer nesse time do Flamengo, dos pontas terem mais liberdade para chegar à área, até para atuarem centralizados, se for o caso. Foi como o Lino fez um dos gols ontem, esse golaço, gol lindo. Ele sai, né, de uma ponta e vai ali por dentro e consegue fazer o gol. Então, a gente já vê, assim, uma retomada da carreira desse jogador dentro do Flamengo. Ele é esse ponta que tem uma boa definição também, né? Vai ser algo realmente que ele tende a ter um certo crescimento nesse Flamengo, assim como o Luiz Araújo. Agora, o Braz, ele vai me ajudar a lembrar que o Lino, ele fez alguns jogos e aí já teve, enfim, uma manifestação ali que picharam Ó, minha Chefane, a tarja tá do Gávea. Marlon ali, ó. A tarja no GC. Boa, perfeito. Ah, boa. Desculpa, Gabriel. Mas que eles picharam um dos muros ali da Gávea, né? Que acho que o Braz pode lembrar qual foi a aspa, já cornetando o Samuel Lino. Ele tinha 5 jogos pelo Flamengo, então também tem um julgamento muito cedo. Mas ano passado era de eleição, né? Sim. Ano passado tinha Gabriel, eleição. Diga, aqui Braz. no Rio tem uma fama no meio da torcida do Flamengo que quando as coisas começam a não ir muito bem, já falam assim, o cara que pinta o muro vai precisar trabalhar amanhã, porque já é uma tradição essa pichada no muro para criticar o muro. Tem disputado do Lino, ele é um grande jogador e tem esse componente, né? Ele foi contratado por um alto valor, era ano eleitoral, como assim, lembrou o PVC também, então tem essa coisa de tá vendo, gastou dinheiro errado, investiu errado, aquela coisa que sempre ocorre, né? Então, existiu isso, mas ele tende a ter essa evolução e eu acho um grande jogador. Temos os números do Leonardo Jardim à frente do Flamengo aí. A gente preparou uma arte com esses números. São, né, nenhum gol sofrido. São 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido. Outra coisa, né, Brás, que eu sempre lembro de você quando as coisas estão muito bem ou quando estão muito mal no Flamengo. É o meme, né? Ou é crise ou é rumo a Tóquio. Tava na crise e voltou a ser rumo a Tóquio agora, né? Voltou a ser rumo a Tóquio. É a figurinha do WhatsApp da tomada lá de luz, ou
ou é crise na Gávea, ou reumatóico, agora a galera tá reumatóica. O torcedor do Flamengo, ele tem esse humor, assim, né? E é um torcedor que, quando as coisas começam a dar certo, ele não tem vergonha de esconder o otimismo, né? Eles inclusive costumam falar, a soberba voltou. Então eu posso falar aqui tranquilamente que o torcedor do Flamengo vai entender, não vai ficar chateado de falar que a soberba voltou. Eles gostam de ter assim, esse status e, de fato, né, encostou no pelotão de cima. Entrou no G4 e aí a outra frase marcante que os flamenguistas usam, deixou chegar, o resto do programa nesse horário não permite, mas é um Flamengo que embalou sem sofrer gols com o Leonardo Jardim. E se essa marca continuar para domingo contra o Corinthians, como depois a gente vai entrar na data FIFA, o Flamengo vai completar aí mais de um mês sem ter sofrido gol, né? Então, o Leonardo Jardim fechando a casinha, e essa questão que a gente passou aí na entrevista coletiva dele, eu acho que isso pode estar influenciando. Ontem a gente teve gols do Samuel Lino e do Luiz Araújo, 2 pontos. E aí, de repente, esse pedido tático do Leonardo Jardim pode estar ajudando esses pontos, né? De pisar mais na área. Ele termina a frase falando: o Luiz Araújo só fez aquele gol porque ele estava ali no rebote, ele estava dentro da área, é isso que eu quero. Se ele não tivesse dentro da área, ele não tinha feito o gol. O rebote pipocou ali e o Luiz Araújo estava ali para fazer. Então é interessante, né? Esse pedido dele, talvez ele tinha uma leitura de que o Pedro estava ficando muito isolado como centroavante ali, e ele quer ter mais atacantes dentro da área. E aí, no fim de semana, o Flamengo tem outro jogo importante, outro desafio aí, que é o Flamengo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Vamos colocar na tela aí a arte para vocês saberem onde acompanhar esse jogo, que vale muito para as duas equipes. No domingo, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, mando de campos do Corinthians, transmissão Premier, Record e Cazé TV. Domingo, 8h30, vocês gostam? Não gosto. Eu também não gosto, não. Acho pior que sábado, 9 da noite, sabia? Domingo, 8h30. Eu também acho duro. Pra quem trabalha e pra quem assiste também. Domingão à noite, né? Bota 6 da tarde, vai. Já que você mais tarde. 6 da tarde eu acho 6 um da bom. tarde tá bom. O Léo Pereira, que está convocado, né, para a seleção brasileira, chegou pendurado contra o Real, mas ele fez uma faltinha ali no meio de campo, tomou o terceiro amarelo, está suspenso, agora só se apresenta na seleção, está fora aí contra o Corinthians, ele que vive uma grande fase pelo Flamengo, e pela primeira vez ele foi convocado para a seleção brasileira principal, né? Pois é, esse cartão amarelo veio a calhar, né, Brás? Para não correr nenhum tipo de risco, me deixa na seleção. Eu não tô falando que foi forçado, não. Eu só tô falando que veio a calhar. Você que tá rindo, Brás. E assim, por mais que ele esteja vivendo uma grande fase, o Flamengo tem substitutos à altura, né? Tem o Vitão, ele pode botar, inclusive, talvez, ou se não botar o Vitão, jogar o Léo Ortiz para um lado e botar o Danilo na direita. Danilo, que também está convocado, além do Alexandro, né? Esse trio de rubro-negros na seleção brasileira. Mas, assim, opção o Leonardo Jardim tem para suprir essas ausências. Eu acredito, já até antecipando, ainda mais sendo um jogo fora, que na vaga do Pulgar ali, ele deve colocar o Everton Araújo, que é um cara que está indo bem também nessa temporada, apesar de não ser titular em muitos dos jogos, mas eu creio que deva ir com Vitão e Everton Araújo para substituir esses dois jogadores. Opa, se antes a torcida estava reclamando, tá faltando um zagueiro, agora não dá para reclamar mais não. Tem 2 de seleção brasileira, né, e 4 zagueiros aí, muito bons. Aliás, Léo Ortiz voltou a jogar bem também, né, PVC? Voltou, mas ontem jogou bem. Ontem jogou bem, desculpa. Não jogou? Jogou? É que você começou a falar e eu te interrompi no meio do caminho, desculpa. Eu acho que o Léo Ortiz, o problema era físico. Sim. Muito do que aconteceu com o Flamengo no começo do ano é físico. Ontem o BAP falou na coletiva. Ele falou, se a gente não tiver a condição física ideal, parece que ele está assumindo a parcela de culpa. O BAP é um excelente presidente do Flamengo. Não estou discutindo a competência dele. Cara, quando você interrompe a pré-temporada, estamos no mesmo barco, vamos resolver o problema? Eu estou jardinizado. A nação está jardinizada. É um termo que a galera muito criativa acabou inventando para falar de Leonardo Jardim. E ele é o tema desse vídeo, o início espetacular de trabalho do novo técnico do Flamengo, o português que nasceu na Venezuela, Leonardo Jardim. Vamos falar de Leonardo Jardim? É o seguinte, eu fiz um estudo
fiz um levantamento desses 4 primeiros jogos de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo. E é realmente impressionante. Vou compartilhar com vocês agora esses dados, essas informações. Então veja aí, início de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo. Até agora, 4 jogos. Flamengo 0, Fluminense 0, nos pênaltis 5-4, campeão carioca. Primeiro jogo já levantou taça. Depois, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Um jogo especial, né? O ex-time dele, um candidato ao título, uma equipe forte, embora esteja muito mal, e o Flamengo ganhou de 2-0. Aí o terceiro jogo foi na casa do Botafogo e o Flamengo meteu 3-0 lá dentro com uma grande atuação. E neste meio de semana, o Flamengo recebeu o Remo no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão e enfiou também 3-0. Gente, são 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate que rendeu o título, né? No tempo normal, né, ele teve 1 empate, não perdeu, aproveitamento de 100%, gols marcados até o momento 8 gols marcados, né, em 3 jogos, já que no jogo com o Fluminense não tivemos gols marcados no tempo normal. Gols sofridos, 0. Pontos no Brasileirão, 13 pontos. Flamengo já vai subindo aí para o 4º lugar com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras. E já tem um título do Campeonato Carioca. Os pontos positivos, né, de um trabalho tão curto, mas que já vem deixando uma bela impressão. A solidez defensiva. É impressionante. O Flamengo havia sofrido gols em 8 jogos consecutivos antes da chegada do Jardim. Vale aqui ressaltar que no último jogo do Felipe Luiz contra o Madureira, o Flamengo venceu por 8-0 e também não tinha levado gol. Mas, como português, a sequência aí de clean sheets, jogos que a defesa ficou em branco, chegou a 4 jogos, a maior solidez defensiva do clube em 2026. O Flamengo realmente que teve uma grande defesa no ano passado, mas que no início do ano acabou levando muitos gols. Outro ponto positivo, organização tática e compactação. Isso já deu para perceber no primeiro jogo contra o Fluminense. Olha que ele tinha treinado apenas 4 dias. Ele rapidamente fez com que o time assimilasse o que ele quer, uma pressão intensa e uma compactação entre os setores. O time não pode ficar espaçado. E com isso, o time ficou mais equilibrado e dificultou as transições adversárias. Alguns jogadores estão se destacando com Leonardo Jardim. Samuel Lino é o principal deles, hein, gente? Tem 4 gols na temporada, é o vice-artilheiro do Flamengo no ano, atrás do Pedro, né? Ele é um jogador que vem atuando de uma maneira diferente, com muito mais movimentação no ataque, não apenas preso à ponta esquerda, e está rendendo bem. Luiz Araújo é outro que fez uma grande partida contra o Remo, entrou bem ontem desde o início e nos outros jogos tinha participado também, é um jogador em viés de alta. Pedro também ganhou mais relevância no sistema ofensivo e é um jogador que vai mostrando uma recuperação, ainda sonhando em chegar à Copa do Mundo. Outro ponto positivo é que logo no primeiro jogo ele fez história, né? Campeão carioca em cima do Fluminense. E outro mérito inquestionável, a forma como ele fez com que o time entendesse o que ele quer e um mérito também dos jogadores que se mostraram muito receptivos e procuraram fazer rapidamente aquilo que o Leonardo Jardim quer. Isso mostra uma sintonia entre o treinador e o grupo. Agora, os pontos de alerta que a gente tem que ficar atento. Pouco tempo de trabalho. Se por um lado é bom o time em pouco tempo de trabalho, com poucos treinamentos, ter avançado tanto, isso vai ser uma tônica para o Leonardo Jardim na temporada. Agora vem aí uma data FIFA, ele terá mais tempo para trabalhar,
entretanto não terá muitos jogadores que estarão a serviço das suas seleções, ou seja, ele não fez a pré-temporada com o time. Mas no futebol brasileiro, cá entre nós, isso aí não tem influenciado tanto não, porque tem um monte de técnico que assume time no meio da temporada ou ainda pega, né, o carro andando, assume o comando e leva a títulos, a grandes campanhas. Então isso aí tem se tornado comum no futebol brasileiro. Outro detalhe, ele mantém uma base do time, muda poucos jogadores de jogo a jogo, normalmente ele muda 3 posições e alguns jogadores ainda não atuaram com ele, como Danilo, por exemplo, o De La Cruz, e alguns outros atuaram pouco. Ele ainda não conseguiu fazer testes no elenco para colocar o time do jeito que ele quer. Ele ainda está nessa fase de adaptação. O goleiro Rossi foi decisivo nos pênaltis no jogo contra o Fluminense. Isso aí mostrou, além da competência do Rossi, que é inegável, uma estrela, um brilho do Leonardo Jardim. Então isso aí nós podemos considerar algo positivo. Ele ganhou o seu primeiro título no futebol brasileiro. Então, gente, é uma análise desse início de trabalho do Leonardo Jardim, que realmente está deixando a nação rubro-negra empolgada e jardinizada. Obviamente que terá compromissos ainda mais difíceis pela frente. O jogo de domingo contra o Corinthians lá em Itaquera é um jogo especial. Recentemente eles se enfrentaram e o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil, mas o Flamengo tem levado vantagem na maioria dos duelos quando atua lá em Itaquera. E este Flamengo do Leonardo Jardim vai ser um Flamengo bem diferente daquele que o Corinthians venceu lá no dia 2 de fevereiro. Vai ser mais um grande teste para o treinador português à frente do Flamengo, mas ele começa da melhor maneira possível e já tem o apoio da nação. O pessoal nem fala mais em Felipe Luiz. O futebol é assim. Ganhou, tá tudo bem. E no Flamengo, mais ainda. Beleza, pessoal? Cara a cara, Corinthians e Flamengo. Hugo Souza ou Rossi? Hugo Souza. Mateuzinho ou Varela? Varela. Gabriel Paulista ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Léo Pereira. Bidu ou Alexandro? Você atrapalhou o negócio. Você tá atrapalhando aqui o negócio. Não tem problema, vai. De novo. Aê, Silas! Bidu ou Alexandro? Bidu. Que isso? Ranieri ou Pulgar? Pulgar. André ou Jorginho? Jorginho. Breno Bidon ou Carrascal? Carrascal. Rodrigo Garro ou Lucas Paquetá? Paquetá. Memphis ou Samuel Lino? Memphis. Yuri Alberto ou Pedro? Pedro. E Dorival ou Leonardo Jardim? Aí é taco a taco. Dorival Júnior. O torcedor do Flamengo mais atento certamente percebeu que Gonzalo Plata não foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim para o jogo deste domingo entre Corinthians e Flamengo em Itaquera. Pois é, o jogador de fato não foi relacionado por opção do treinador, opção técnica e informação de bastidor. Há sim uma, digamos, não vou dizer indisposição, mas assim, o técnico não está muito feliz com o comportamento do jogador. No dia a dia, nos treinamentos e tudo mais, o jogador não está, digamos assim, correspondendo àquilo que o treinador espera dele. Obviamente ninguém vai falar sobre isso publicamente, é claro que na coletiva se perguntarem, dificilmente ele falará algo parecido com aquilo que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro no ano passado, isso dificilmente acontecerá, mas a informação de bastidor é essa. O Plata de fato está meio que queimado com o Leonardo Jardim. E não vamos ficar nem um pouco surpresos se ele, não sendo bem aproveitado, não sendo mais aproveitado, não dando a volta por cima, eventualmente venha a ser negociado no meio do ano. Jogador que poderá talvez ir à Copa do Mundo pela seleção do Equador, o que até facilitaria eventualmente uma situação como essa de uma saída do atleta. Mas o fato é que o Gonzalo Plata não está num bom momento no Flamengo, não. Está com o filme meio queimado mesmo com o Leonardo Jardim, vai ter que mudar esse cenário, mudar esse panorama para conseguir agradar o treinador e voltar a ser relacionado para os jogos e ser aproveitado no time do Flamengo. Vamos agora falar de Bruno Henrique. O Bruno Henrique está fora do jogo contra o Corinthians. Ele não vai voltar nesse domingo. Continua tratando de uma pubalgia. A gente já havia dito para vocês que o
planejamento era ele voltar depois da data FIFA, que começa nessa segunda-feira, depois do jogo contra o Corinthians. E o Bruno Henrique ele não entra em campo desde o dia 26 de fevereiro, no jogo contra o Lanús, na final da Recopa Sul-Americana. De lá para cá, ele está tratando essa pubalgia. Já falei e vou repetir para nossa audiência rotativa, o departamento médico quer zerar a dor no pubis do atleta. E para quem já teve dores no pubis, sabe do que eu estou falando. Dói demais. Então, tá certo o planejamento. Lembrando que o Bruno Henrique é um jogador de idade avançada, tem 35 anos. Então, todo cuidado é pouco. E eu acho que vai ser um jogador importante ainda nessa temporada por conta das características. Sou a favor ou contra a renovação? Depende de muita coisa. Eu sou a favor de não debater agora, de não renovar agora. Sou a favor de esperar mais um pouco para ver se o Bruno Henrique ele vai conseguir desempenhar bem ou se ele vai entregar algo com o técnico Leonardo Jardim. Tem adaptação também ao estilo de jogo. Depende de uma série de fatores. Eu sou a favor de não renovar agora, de não discutir isso agora. Esperar pelo menos até o meio do ano ou quem sabe dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Saul também continua fora, tratando da cirurgia no tornozelo esquerdo. Léo Pereira e Pulgar também são desfalques para o Flamengo. Ou seja, o Leonardo Jardim terá que fazer pelo menos 2 mudanças na equipe titular que entrou em campo contra o Remo. Léo Pereira, acredito eu que seja o Vitão, inclusive Leonardo Jardim adora o Vitão. E o Pulgar, muita gente está falando em colocar o Everton Araújo ou até mesmo o De La Cruz. Eu começaria com o Lucas Paquetá no lugar do Pulgar e aí recuaria o Jorginho, deixaria o Jorginho de primeiro volante, que ele joga muito bem como primeiro volante. Inclusive é a função que ele mais rende, é porque no Flamengo tem o Pulgar e ele faz essa função de segundo volante. Mas eu botaria o Jorginho de primeiro volante, o Lucas Paquetá de segundo volante e colocaria o Arrascaeta como responsável na armação das jogadas. E vocês, o que vocês fariam? Muita gente pede o De La Cruz. Lembrando que o De La Cruz é um jogador que ainda não foi utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Vou até ver aqui a última vez que ele entrou em campo, porque tem tempo. Ele foi preservado recentemente aí contra o Botafogo por conta da grama sintética. Foi relacionado contra o Remo, mas não entrou em campo. Ele não entra em campo, galera, tem tempo, hein? Desde o dia 2 de março, no jogo contra o Madureira, ele ficou 57 minutos em campo. Nessa temporada, com a camisa do Flamengo, ele tem apenas 6 jogos e 1 gol marcado. Muita gente pede o De La Cruz na vaga aí do Pulgar. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí em relação a isso. Ó, galera, Corinthians, se escalar o volante Alan, ele pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, e tem a multa. Se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians tem que pagar 2 milhões de reais ao Flamengo. Eu acho que o Corinthians vai fazer isso? Não. E lembrando, por contrato, o Corinthians não tem que avisar com antecedência ao Flamengo se vai escalar ou não. O contrato diz o seguinte, ele entrando em campo, o Corinthians tem até 24 horas após o fim do jogo para poder depositar na conta do Flamengo o valor à vista de 2 milhões de reais. Então o Flamengo ele não tem que saber antes do duelo se o Alan vai jogar ou não. Eu acho que o Corinthians não vai pagar, porque o Corinthians vive uma crise financeira muito grande. O Marcelo Paz foi contratado recentemente para fazer esse ajuste financeiro. Acho que vai pagar? Não acho, até porque o volante Alan não é um jogador que pode definir algo, e mesmo que defina algo é apenas entre aspas, uma rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, tabela da Libertadores. Ó, Flamengo estreia na quarta-feira, dia 8 de abril, às 9h30, contra o Cusco, lá em Peru. Aí na quinta-feira, dia 16 de abril, às 9h30 da noite, recebe o Independente Medellín no Maracanã. Na quarta-feira, dia 29 de agosto, às 9h30 da noite, Flamengo viaja até a Argentina para encarar o Estudiantes. Na quinta-feira, 7 de maio, às 9h30, Independente Medellín Flamengo, lá na Colômbia. Quarta-feira, 20 de maio, às 9h30 da noite, Flamengo Estudiantes no Maracanã. E o Flamengo finaliza a sua participação na fase de grupos no dia 26 de maio, numa terça-feira, 9h30 da noite, contra o Cusco, também no Maracanã. Eu acho que é um grupo muito difícil, já disse até aqui que é o grupo da morte, na minha opinião, mas mesmo sendo o grupo da morte, o Flamengo, entre aspas, tem a obrigação de ao menos passar de fase, tá, galera? Pelo investimento que o Flamengo fez. Repito, é um grupo muito difícil, mas o Flamengo tem que passar, não tem resenha. Ó, a CBF também divulgou aí datas e horários da 9ª e da 10ª rodada. Na 9ª rodada, numa quinta-feira, 2 de abril, às 9h30 da noite, o Flamengo vai até a Bragança Paulista encarar o Bragantino. E na 10ª rodada, dia 5 de abril,
Em um domingo, às 5h30 da tarde, o Flamengo recebe o Santos. Será que o Neymar joga esse jogo? Eu sei que o Maracanã vai estar lotado, sem sombra de dúvida. O Corinthians enfrenta o Flamengo, certo? Pega o Flamengo. Flamengo, vocês assistiram os jogos do Flamengo? Assisti. Meu irmão, os caras estão nadando, velho. Os caras estão atropelando, mas atropelando. Não tem jogo de Rossi. Não tem mais não. Fala o que você viu do Flamengo. Não tem mais aquele jogo de você chegar no ataque e voltar no goleiro, não. O Flamengo sempre que chega no ataque define. É um time totalmente diferente. O time está jogando muita bola. Ganhou ontem com uma certa facilidade, sem os seus principais jogadores, né? Ô Cascão, você acredita que o Corinthians briga com o Flamengo de igual para igual? Daquilo que o Dorival Júnior fez na Supercopa e foi campeão? Porque o Corinthians está ganhando do Flamengo em determinados momentos. É, mas eu acho que é um outro momento, hein? Flamengo, parece que o time acertou e quando dá liga, mudou um pouco, né? O Pedro voltou a ser titular, não entendi essa do Felipe Luiz. Mas, enfim, o Jardim colocou o Pedro, achou um lugarzinho pro Paquetá. O time tá jogando bem e o Flamengo vai dar muito trabalho. Acho que o Flamengo é favorito mesmo jogando aqui em São Paulo no domingo. Qual a ideia do Flamengo e Corinthians do domingo, na sua opinião? Meu querido Dirceu Marcarelli Simpson. O Corinthians mesmo, olha, o Corinthians mesmo que jogue com os 15 caras. Olha bacana, velho. O Flamengo é super favorito. Aquilo que eu falei aquela vez, poderia ganhar de uns 3, 4 e que não aconteceu, mas pode acontecer agora, hein? O quê? Porque o Flamengo tá com mais intensidade, parou aquela frescura que tinha lá. O que é intensidade, Maravilha? É vontade, tesão pra jogar. Tá. Então isso que o Flamengo tá fazendo. O cara, o maquiador, que quando você vai lá, ele tem tesão de maquiar você, Acho que né? pode ser. Né? Porque às vezes eles gostam de dar aquele trato bonito. Aquela cor, né? E você fica lá... Você não brigou com ninguém lá, porque o cara tá de sacanagem com você, Maravilha. Você não brigou com ninguém. Pergunta o que o cara falou pra ele. Pergunta o cara falou pra ele. O que o cara falou pra você? Quando você perguntou. Eu falei, eu não tô parecendo o Hulk, né? Porque fica... Não, tá bom. Falei, então, tá bonito. Tá bonito. Tá bom, beleza. Então, agora voltando ao assunto que eu tava falando, que era o do Flamengo. Flamengo é super favorito pra ganhar o jogo domingo da Neoquímica Arena. Eu lembro que você falou isso na Supercopa. Então, aquilo eu dei ruim porque... O Flamengo achou que... não foi o Corinthians que ganhou, não foi o Dorival Júnior que fez o negócio, não foi o Corinthians que marcou pra caramba. Eles foram para desfile de Miss, enquanto o Corinthians foi para jogar. Agora, amanhã, domingo, no pau a pau, Flamengo é muito mais time, e aí, mesmo com o Depay, sem Depay, com o pai, com o avô, com o tio, Corinthians poderá perder o jogo e deve perder. Então, domingo, sem frescura, Flamengo é o melhor time do Brasil para mim. É disparado. Ninguém tem que ir por você não, vai, termina. Um abraço para vocês todos, um bom final de semana. Olha só, nação, de acordo ao site do Globo Esporte, o GE, essa deve ser a escalação do Flamengo para a partida contra o Corinthians. Olha só, vamos lá. Goleiro Rossi na zaga, Vitão e Léo Ortiz nas laterais, Alexandre e Varela. No meio de campo, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. Nas pontas, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Pedro. Então, de acordo aqui ao site do Globo Esporte, essa deve ser a provável escalação do Flamengo. E tem aqui também a provável escalação do Corinthians. Olha aí, ó. Goleiro Hugo Souza, na zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Nas laterais, Matheus Bidu, Mateuzinho. No meio de campo, Matheus Pereira, André Ranielli, Breno Bidon. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então, de acordo aqui ao site do Globo Esporte, essa deve ser a escalação aí do Flamengo e a escalação do Corinthians para a partida de hoje. E aí, você mudaria alguma coisa na escalação do Flamengo aí? A escalação do Leonardo Jardim? Coloca aí nos comentários. E também vamos lá para palpite. Qual é o seu palpite para a partida de hoje entre Corinthians e Flamengo? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 3, Corinthians 1. Esse é o palpite para hoje. E vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? E que tomara que seja agora com a vitória do Flamengo. Lembrando que o jogo é hoje, 8h30 da noite, hein? Então fica ligado aí, 8h30 da noite é o horário da partida do Flamengo. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo,
nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço. Tomara que agora o pós-jogo do Mengão já seja com a vitória do Flamengo. É isso daí. A gente se vê no próximo vídeo.